adoração. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de confiarmos em Deus, de estarmos firmados nesta fé que a Bíblia ela nos revela e nos mostra que é uma fé inabalável. Então, o que nós temos que trazer e encher o nosso coração é que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Amém, amados? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha, nós estamos aqui neste momento para darmos início, então, ao nosso estudo de hoje, para a glória de Deus. Estamos pela programação da Rádio Harmonia 94.5, esta emissora que é a emissora do coração de Deus para pregar o Evangelho, a emissora da paz. Amém? Então, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso estudo hoje, o nosso tema hoje será, queridos, tema tremendo, né, que fala sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus só é vivida por fé e jamais por obras. Nós precisamos entender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Amém? Vamos juntos. Juntos nós somos mais fortes. Vamos nos fortalecer nesta hora através deste estudo. Amados de Deus, a justiça de Deus só é vivida por fé e jamais por obras. A justiça de Deus manifesta-se no Evangelho. Na cruz de Cristo, Deus nos revelou a sua ira sobre o pecado e também o seu amor ao pecador. Isso Deus efetivamente mostrou-nos na cruz de Cristo. Então, ali, amados de Deus, se manifestava a ira de Deus sobre o pecado e, ao mesmo tempo, o amor de Deus sobre o pecador. Veja, a cruz de Cristo foi a justificação de Deus, uma vez que nela Deus, ele satisfez plenamente sua justiça que fora violada pelo pecado original, pelo o nosso primeiro pai da carne, Adão. Então, queridos de Deus, se a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e toda a perversão dos homens, no Evangelho, o que é o Evangelho? São boas novas de grandes alegrias. É a realização da justiça de Deus através de Cristo Jesus. É o Evangelho. Então, no Evangelho, a justiça de Deus se revela, olha, para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 3, versículos 21 e 22 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, vou me estender ao versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pai amado, Pai santo, soberano Deus, que nesta hora, Pai,
nós possamos, tanto eu aqui, diminuir, ó Deus, para que a tua palavra, sendo pregada, seja pregada, Senhor, voltada totalmente para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Sem, Senhor, nenhum desdobramento humano, mas pelo que tu já fizeste na cruz do Calvário, o teu amor, Pai, a tua graça, que o Senhor já nos revelou através da crucificação. E que assim como eu, Senhor, diminua, que aqueles que estiverem ouvindo e forem ministrados por esta palavra, também venham diminuir agora na carne, venham se colocar na posição de dependentes, daqueles que esperam pela tua palavra e que entendem que a fé que o Senhor nos deu, ela só pode ser fortalecida através de ouvir a verdade, a palavra, porque a fé é inabalável. Ela nos sustenta até o dia que o Senhor nos resgatar. Por isso, Pai, nesta hora, que todo coração se aquiete, que toda volúpia da alma seja, Senhor, perturbações internas, externas, preocupações, situações, venham se aquietar agora em nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor, seja tanto pregada como recebida através da revelação do teu Espírito. Então, para que nós possamos ouvir a tua voz, que nós venhamos aquietar a nossa alma nesta hora. Assim eu declaro e já também crendo que dará desta semente a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Deus seja glorificado. Então, queridos de Deus, olha, amados do Senhor, a cruz de Cristo, na cruz de Cristo, ali Deus, ele mostrou tanto a ira dele quanto ao pecado, quanto também o amor dele ao pecador. Então, nós temos que nos voltar, como a Bíblia diz, e olharmos firmemente para esse advento. E quem estava ali, ele, diz a Bíblia Sagrada, é o autor e consumador. Veja bem, autor e consumador desta fé. Qual é o nosso tema? A justiça de Deus só é vivida por fé e jamais por obra. A Bíblia diz que a vida que nós vivemos hoje, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E por que somente pela fé eu vivo a justiça de Deus? E recebo, entendo a revelação de Jesus Cristo, a graça de Deus. Porque, queridos, nós vamos entender que nós somos naturalmente movidos por uma natureza pecaminosa. Nós recebemos de herança de Adão o pecado original. O que o salmista falou? Em pecado me concebeu a minha mãe. E ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que em pecado me concebeu a minha mãe, a palavra de Deus diz o quê, queridos? A lei de Deus diz o quê? A lei de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Essa palavra, como toda palavra, não passa sem cortar a nossa vida, sem agir. Por isso, foi a necessidade da justiça de Deus, da justiça que provém de Deus,
através do justo, daquele que é santo, daquele que não tem pecado, Jesus, nos justificar na cruz do Calvário. E aí, a Bíblia diz que nós recebemos esta justificação realizada por Jesus por fé. E não nós, como pecadores, nesta carne, acharmos que diante de Deus nós podemos alcançar alguma, como a bispa já falou aqui, né, o que significa, né, essa justiça, né, o que significa esta justiça, o que significa a justiça? É nós nos tornarmos justos e não mais devedores. Então, nós, quando entramos neste corpo de carne, nós já entramos devedores de Deus. Por quê? Porque nós violamos através de Adão, né, a santidade de Deus em desobediência. Então foi necessário o quê, queridos? Um ato de propiciação. O que quer dizer isso? Este ato de propiciação é exatamente o que Jesus foi ali na cruz do Calvário, que a bispa já falou hoje aqui. O que quer dizer a propiciação? É um ritual que se procura agradar a divindade. A propiciação é para conseguir o perdão. Então, Jesus não precisava ir à cruz para conseguir o perdão, porque ele era santo. Agora, se ele não é santo, se ele não fosse santo, justo, como nós não éramos, quando nós estivéssemos ali na cruz, nós seríamos o quê? Crucificados, mortos e não venceríamos a morte. Por quê? Porque já havíamos pecado. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus não. Ele foi sem pecado para a cruz do Calvário. Ele foi levando o meu e o teu pecado. Mas ao ser a nossa propiciação, o que ele fez ali? Ele conquistou na cruz do Calvário, por ele ser justo, por ele ser santo, ele conquistou na cruz do Calvário o favor de Deus, a boa vontade de Deus para a nossa vida. Você entende por que hoje nós somos abençoados? E aí, como que nós vivemos isso? Pela fé, crendo em Jesus Cristo. E hoje, por eu saber que nessa carne de pecado, né, pela minha origem de pecado, por mais sacrifícios que eu faça, por mais que eu tente fazer, né, aqueles ritos, né, eu não vou poder chegar com um ritual diante de Deus para conquistar nada. Por quê? Porque a minha carne é carne de pecado. Então, nós, seres humanos, temos naturalmente sentimentos pecaminosos, vontades contrárias à santidade de Deus. Teologicamente, né, os grandes estudiosos, eles definem como o quê? Pecado original. Que somente pode ser controlado, este pecado original, pode ser, aplacado, pode ser ali totalmente subestimado pela plenitude do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que experimentam um novo nascimento. Olha só. O novo nascimento quer dizer o quê? Que eu sou batizado na morte de Cristo. Eu tenho que ser batizado na morte de Cristo. O que é ser batizado na morte de Cristo? Ser batizado na morte de Cristo é mergulhar na morte de Cristo e morrer juntamente com Ele.
É isso que é ser batizados na morte de Cristo. Você está entendendo? Então, eu preciso ser uma nova criatura. Para, então, receber o Espírito Santo de Deus, que então, amados, traz a consciência do pecado, sabe? Que me ensina, que me instrui, que me abre os olhos espirituais, sabe? Então, queridos de Deus, de nós mesmos, nós não podemos alcançar o benefício, que é o primeiro benefício, que é a primícia da promessa. Nós não podemos alcançar o Espírito Santo pelas nossas obras, pelos rituais, pelos sacrifícios. Não podemos. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos 3, versículo 23. A palavra de Deus diz assim, olha só, queridos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você entende? Romanos 5:12, vamos lá, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e nós também morremos pelo pecado de Adão, assim também, olha só, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos como filhos de Adão. Efésios 2:3, vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Efésios 2:3, vamos lá. Olha, entre os quais, ele está falando aqui, do versículo anterior, fala sobre os filhos da desobediência, tá? Então, ele está se referindo aos filhos da desobediência do versículo 2 de Efésios 2. Então, fala aqui, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amados, o que nós lemos aqui, o que a bispa falou aqui no início? Olha, diz aqui que nós éramos também filhos da ira. E o que aconteceu com o Senhor? O que o Senhor Deus realizou na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, a ira de Deus se revelou contra o pecado. Se nós éramos como filhos da ira, nós éramos como os filhos da ira de Deus. Você está entendendo? Nós éramos como filhos da ira de Deus. Então, queridos, veja bem, alcançar esta justiça, como nós lemos aqui, né? Através da propiciação de Jesus, né? Que através do sacrifício, ele conquistou a bondade de Deus, né? Ele conquistou o favor de Deus. Para alcançar isso, não depende de nós e nem da nossa condição social, financeira, nada disso. Não depende de nada terreno, nada terreno. O que nós podemos ou não podemos fazer aqui, porque a Bíblia nos encerrou como mortos, então nada podemos fazer. Nada poderíamos ter feito. Então, veja bem, queridos, Efésios 2, vamos lá em Efésios, ainda, né, em Efésios 2, versículo 4, olha só o que diz a palavra de Deus. Uma vez que nada nós poderíamos fazer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O que a bispa falou aqui no início? Que a crucificação, ela tanto revelou a ira de Deus, como também a ira de Deus sobre o pecado, como revelou também o amor de Deus pelo pecador. Olha só. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Como que ele nos deu vida? Juntamente com Cristo. Amado, fala aí. Juntamente com Cristo. Oh, amado, se sinta aí agora, amado, você dentro de Cristo. Não mais você, mas você dentro de Cristo. Tudo agora na tua vida parte do princípio em que você está batizado dentro de Cristo. Porque quem conquistou, quem foi justo, quem deu o sacrifício perfeito, único e agradável a Deus, foi Jesus Cristo. Então ele diz aqui, amado, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Entendeu? O que Cristo conquistou, nós então, ufa, conquistamos, amado, porque fomos enxertados. Fomos enxertados em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Sabe? Então, esse entendimento, amado, nos traz uma segurança. Porque, veja bem, é por Cristo, é juntamente com Cristo, é pelo que Cristo fez, é a partir do que Cristo fez. E olha só no versículo 6, continuando. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Maiores e superiores promessas, amados. Versículo 7, a bispa está lendo Efésios 2, agora versículo 7, se você quiser acompanhar. E, amado, o porquê desta obra? Por que ele nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Olha só no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, já são esses, agora que nós estamos, amém? Já é o que nós estamos vivendo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza. A suprema riqueza de quê? Do que eu posso fazer? Pelo meu sacrifício? Não, amado, não tem como. A surpresa riqueza da sua graça. Quem é a graça? A bispa diz, a graça tem um nome, Jesus Cristo. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvo. Aí vem, mediante a fé. Por quê, amado? Ou eu creio, ou eu não creio. E aí diz assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de mim. Esta salvação, esta graça, é dom de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Aí ele reforça aqui, olha, não vem de nós, é dom de Deus. Aí vem no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Você entende? Deus não divide a glória dele com ninguém. Não existe o irmão poderoso. Porque, sabe, não, ele jejua mais, ele sobe ao monte, porque nenhum desses sacrifícios podem nos justificar diante de Deus e realizar o que a bispa falou aqui a respeito de propiciação. Vou repetir. A propiciação que foi Jesus na cruz conquistou o favor de Deus. Amado, nós não alcançamos e não conquistamos o favor de Deus quando nós jejuamos ou quando nós subimos um monte ou quando nós trazemos uma rosa para dentro da nossa casa, sabe? Ou quando nós
fazemos uma corrente, né, de 7 sextas-feiras, seja lá como for, ou quando a gente faz uma campanha, sabe, para poder alcançar, porque não é isso. As pessoas não fazem campanha para alcançar algo. Você está entendendo? Você não precisa fazer a campanha para alcançar. E a bispa diz aqui com muito amor, sabe, com muito zelo pela sua vida, que esse é um ensinamento de Deus. Mas ainda assim, você é você que tem que se abrir, pedir revelação do Espírito Santo e começar a viver o que está sendo falado aqui, porque eu estou lendo Bíblia, para você ver a manifestação do poder de Deus. Você sabe que só de te falar eu sinto aqui o poder de Deus? Porque eu estou falando tudo que leva a Jesus Cristo. A glória de Deus, tem que ser o tempo todo a glória de Deus. E se eu começo a tentar buscar justiça diante de Deus com as minhas obras, né? Ou então eu dizer que porque eu sou uma pessoa que o meu joelho não sai do chão, sabe? Amados, o nosso joelho não tem que sair do chão mesmo. Tanto literalmente, né, quando a gente pode, mas em potencial é no pensamento que o nosso joelho não tem que sair do chão. Porque estar de joelho e nos curvarmos quer dizer a nossa humildade diante de Deus. E isso nós temos que fazer 24 horas. Estarmos de joelho, entende? Quando a Bíblia diz que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quando o Senhor fala que nós devemos renovar a nossa mente. Levar cativa a nossa mente à obediência de Cristo. É porque tudo que a gente faz é no nosso interior. Graças a Deus, nós não vivemos mais, né, as práticas dos fariseus, que o Senhor Jesus condenou. Sepulcro caiados. Por fora, aquelas roupas, né, aqueles filactérios, aquelas coisas, e a palavra era a palavra de cobrança, de levar para o povo uma cobrança a respeito da lei, dos cerimoniais, quando eles mesmos não conseguiam fazer. Aí o Senhor Jesus chamou eles de hipócritas. Sepulcro caiados. Você quer ver uma outra parábola que o Senhor Jesus, ele nos traz assim, e ele nos mostra claramente a respeito da graça de Deus, que Deus está interessado no nosso homem interior e não no exterior, no nosso espírito. Foi esse que ele veio resgatar da natureza de pecado. Você entende? É a parábola quando ele vai... ele começa a falar, em João 6, se eu não me engano, amados. Depois vocês conferem, a bispa vai conferir. Quando ele começa a falar ali para aquelas pessoas que estão ali, não é? A respeito dele, do que ele está ali fazendo e realizando em nome de Deus. E aqueles homens, eles começam a duvidar, começam, sabe, a criticar, mas ele não é filho de José? Como? Como ele está dizendo que veio de Deus, da parte de Deus? E aí, amado, no final daquela festa que eles estavam fazendo, daquela celebração que eles estavam fazendo, né? No final daquela celebração, Jesus terminou ali ensinando a eles. Por quê? Porque eles queriam, condenaram Jesus, né? Eles condenaram Jesus. A bispa está aqui trazendo a memória aqui, né? A gente tem que ir lembrando, vai vindo, a gente vai lembrando. Então, porque não estava aqui no esboço, mas a bispa está aqui lembrando. O que aconteceu? Eles condenaram ao Senhor Jesus, quando num dia de sábado, o Senhor Jesus, ele foi curar uma vida.
Porque para eles estava na lei que no sábado não podia curar. Porque o que prevalecia, o que valia, o que era importante era a lei. Ou seja, a vida não tinha valor. O que tinha valor era a lei, que nem eles conseguiam cumprir, mas que eles impunham sobre as pessoas. Então o Senhor Jesus ali condenou eles, quando eles criticaram o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi curar no sábado. Sabe? É tremendo essa passagem, porque ela nos mostra, nos ensina e nos mostra ali como que os homens, eles só veem uns aos outros segundo a carne e segundo os interesses deles. Mas o Senhor Jesus, Ele não vê o nosso exterior, porque Ele sabe que nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, a nossa origem em Adão, e Ele veio exatamente, amado, para destruir aquilo que nós recebemos de herança de Adão. Ele veio destruir e nos colocar nele para recebermos uma nova herança, que é a vida eterna. Sabe? Então, queridos de Deus, nós temos que nos ater e nos voltarmos para as verdades que estão em Jesus Cristo. Nós temos que nos voltar para as verdades segundo o que Jesus realizou através da justificação na cruz do Calvário. Porque quando nós começamos a buscar pelas nossas, hoje, né? A bispa fala hoje, nos dias de hoje. Quando nós começamos, é claro que as pessoas não fazem por maldade, é claro que as pessoas não fazem por quererem mostrar, né? Eu não creio, sabe, amado? Eu olho para as pessoas segundo aquilo que eu procuro ser, sabe? Eu não creio que as pessoas façam jejuns. Tem umas que são, as pessoas que são más, né? São más mesmo. Então, essas usam lá, dizendo que está usando o jejum para contra o outro. E isso aí são pessoas más que não foram convertidas, amados. Não foram convertidas. Mas as pessoas que foram convertidas, que aprendem do amor de Deus, eu creio que elas realizam ali o jejum, sabe? Para querer se fortalecer. Elas vão ao monte para querer se fortalecer, não é? Só que, amados de Deus, quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós estamos anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Sabe? Nós estamos anulando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender que quando a gente tenta fazer alguma justiça, a gente não pode, porque a gente está num corpo de pecado, uma natureza de pecado, e o Senhor não aceita. Então, quando eu faço um jejum, vamos lá, quem está jejuando? A carne de pecado. Mas espera aí, eu já não estou santificado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Então por que eu vou voltar à carne? Você está entendendo? A bispa já falou, nós somos livres para adorarmos a Deus e buscarmos a Deus aonde quer que seja. Se eu estou no meu quarto, se eu estou no ônibus, e a minha necessidade de orar ali ao meu Deus, buscar o meu Deus, se eu vou ao monte, sabe? Porque eu não vou dizer para você, não vai mais ao monte, não é isso. Porque senão eu estaria também determinando um lugar para você.
Mas seja, amado, que se você for ao monte, ou se você estiver na sua casa, ou se você tiver entrar no seu quarto e fechar sua porta sobre ti, se você estiver no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você vai clamar o nome de Jesus, e é pelo sacrifício, pela propiciação, é que você vai entender que a bênção do Senhor vai chegar à tua vida. Que aquela vitória que você está esperando, ou uma sabedoria de Deus, ou a direção de Deus, sabe, vai chegar à tua vida pelo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Você está entendendo, amado? Então, esteja eu onde eu estiver. Eu vou clamar pelo nome de Jesus, com a minha mente cativa no sacrifício de Jesus Cristo, na propiciação de Jesus Cristo. Propiciação é o quê? É o sacrifício, é o ritual à divindade, para conquistar o bem. E essa divindade é quem? É Deus. Então, quando eu orar, a Bíblia diz que eu devo orar em espírito. Mas, amados, vamos lá. As pessoas, elas não acabam entrando nessa crença. Olha, amanhã eu vou para o monte. Depois eu vou para o monte. Por quê? Porque ela já julga que Deus só vai ouvi-la se for no monte, amado. Porque no monte ela se torna mais separada separada e ali mais santa. E ali Deus, então, vai receber aquele sacrifício de subir ao monte. Não, amado. Se você vai ao monte, não vai como um sacrifício, não, amado. Se você vai ao monte, vai porque você se sente bem orando lá. Mas o sacrifício não é porque você subiu ao monte. O sacrifício é porque Jesus Cristo morreu, se entregou, e ele era justo e ele era santo. O jejum que Jesus, durante 40 dias, jejuou, resistiu ali ao pecado, e ali ele sendo confrontado por Satanás, ele rebateu com a palavra, e quando, por fim, Satanás tentou mexer com a fragilidade dele, já de 40 dias em jejum, ele falou o quê para Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados do Senhor, nós precisamos perceber qual tem sido a nossa crença, verdadeiramente. Sabe? Eu preciso começar a sondar qual tem sido a minha crença. Peraí, eu faço um sacrifício aqui eu fui convidado para poder participar de um evento, de uma corrente, né? Ou de uma campanha. Para quê? Vamos lá. Ah, peraí. Essa campanha aqui é a campanha da prosperidade. Peraí, mas campanha da prosperidade? Campanha da prosperidade, amado? O que a palavra de Deus nos diz em Efésios, eu estou aqui, Efésios versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus diz. As bênçãos de Deus em Cristo Jesus, autor da nossa redenção. Olha o que diz em Efésios 3, capítulo 1, perdão. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só, amado. Olha só. E no versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha só. Então, nós somos abençoados com toda sorte de bênção.
Aí eu trago você para a palavra do Senhor, que a bispa ama essa palavra, mas ainda não decorou aonde está. A palavra do Senhor, amado, que diz assim, olha, se nós formos ouvintes da palavra e praticantes da palavra, tudo que nós fizermos prosperará. Espera aí. Se eu, então, praticar a palavra, a Bíblia diz que se eu praticar a palavra, amado, é ser ouvinte e praticante. E aí, o que quer dizer isso? Eu estou obedecendo, eu estou tendo prazer no meu Senhor. O que a palavra de Deus diz? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha só, amados. Está em Tiago 1,19. A bispa veio pegar aqui para poder ler com você. Tiago 1,19, versículo... Espera que saiu aqui. Um momentinho. Olha só. A palavra do Senhor em Tiago. Olha só. Tiago 1,19 diz assim, queridos. Olha só. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Entendeu? A palavra é poderosa para salvar, amado. Foi através da palavra, é o poder regenerador da palavra que nos lava. É a palavra que nos lava, porque esta lavagem, amado, ela é feita pela palavra porque o Espírito nos foi outorgado. Porque eu tenho o Espírito em mim. Se eu não tenho o Espírito em mim, e eu só tenho o Espírito em mim porque Jesus Cristo ressuscitou, amém? Então, quando eu recebo o Espírito, a mente, o entendimento, os olhos são iluminados e eu passo a ouvir a palavra e entender. Por quê, amado? Porque o Espírito, que é vida, não é? O Espírito é o quê? É a lei da vida, né? O Espírito nos traz a lei da vida. Ele nos livrou da lei da morte e nos trouxe para a lei da vida. O Espírito é a lei da vida. Ele nos traz vida. O que quer dizer vida, amado? É você despertar, abrir, para viver, para, sabe... Exatamente para isso que eu vou acabar de ler aqui com você. Olha só, o que está escrito. Quando eu recebo humildemente a palavra implantada. Olha só, no versículo 22 de Tiago 1, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Qual é a lei hoje, amado? A lei da vida. A palavra é energis, é dunamis, é força. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que realizar. Amados, não está faltando palavra para poder despertar, porque é só a palavra que pode produzir vida. Está faltando palavra. E é por isso que nós estamos aqui, amados, com muito amor, com muito zelo, para fazer essa introdução, porque é só uma introdução, é muita coisa boa para ler com você, para ensinar a você. E a bispa já vai começar aí. Eu vou entrar aí na conclusão, amados de Deus. Olha, que maravilha. Eu vou entrar na conclusão, porque, queridos do Senhor,
nós precisamos nos atermos nestas verdades para que possa essa verdade produzir vida em nós. Senão nós não temos vida. Você está entendendo? E eu quero fechar com você, e com certeza nós teremos a próxima, né? Da próxima, e vamos estar assim com muita tranquilidade, falando. Sabe, se você quiser, olha, você pode ligar para mim, colocar o seu zap, no meu zap, a sua dúvida. O meu número é 98855-5879. 98855-5879. Amém? Você querendo, você pode, então, entrar em contato comigo, fazer sua pergunta, né? Enfim, eu quero terminar com você na palavra de Deus de Romanos 5, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Justificados mediante a fé, eu crer. Então, para eu ter paz com Deus, eu tenho que crer no sacrifício dele. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, de novo, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E olha só, amado, e gloriamo-nos na esperança de que eu vou fazer 7 sextas-feiras de jejum. Nos gloriamo-nos na esperança de que eu vou fazer uma campanha. Nos gloriamos na esperança. Amados, vamos pegar o entendimento que tudo que eu fizer, eu estou fazendo num corpo de pecado. Deus vê o teu coração. Deus vê o teu coração. Só que Ele está te dizendo, não precisa, filho, mais fazer isso. Creia só em mim. Tenha paz comigo, por fé. Aí é uma fé genuína, o que a bispa costuma dizer aqui. Aí é uma fé genuína. Você entende? Porque não é uma fé de misturas, uma fé de misturas, né? Que eu preciso ir lá e fazer alguma coisa. Você está entendendo? Não tem mistura. É Jesus purinho. É Jesus purinho, que maravilha, amado. Olha só, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, hein? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O crente passa por tribulação crendo em Jesus. O crente não fica com medo do diabo. O crente não fica lutando com o diabo, amado, nas igrejas para o diabo falar, sabe? E aí mostrar às pessoas que estão ali aprendendo que Deus não é tão forte, porque o diabo fala, o diabo diz que está fazendo, o diabo diz que está acontecendo. Amado, em nome de Jesus, esta mente tem que ser renovada pela palavra. E olha só, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, então existe um treinamento. Vem com a bispa, vamos nesse treinamento da fé. E sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. O que quer dizer isso? Um crer contínuo no sacrifício de Jesus. E a perseverança? Experiência, que enquanto você persevera, Deus vai movendo, vai te usando e vai fazendo outras coisas antes mesmo de você ver manifestada aquela bênção. Você vai até chorando, mas você vai crendo e vai vendo Deus agir no seu interior, de dentro para fora. E a experiência? Esperança. Essa esperança é do crente que o mundo não pode ter. Versículo 5, fechando. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, a Deus, por este ensino, Pai, porque estamos em Ti, por meio de Ti, para Ti. A Bíblia diz que estamos guardados em Ti, o maligno não pode nos tocar, Pai.
Senhor, eu oro agora, intercedo pela vida dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos, dos filhos. Que eles agora venham, Pai, renovar a sua mente e verificar neles mesmos, avaliar se essa tem sido a crença deles, Pai. De crer que o maligno não toca, Pai. De crer, Senhor, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, que nós e a nossa casa serviremos a Ti, porque aqueles que são eleitos, escolhidos e predestinados, já foram, Senhor, justificados, santificados e glorificados. Seja um filho nas drogas, seja um marido no alcoolismo, no adultério, ele, se é um eleito, escolhido e predestinado, já foi justificado, santificado. A obra já foi feita por mim, por ele e por todos aqueles que são seus nesta terra. Que venha o entendimento, Paizinho, e que haja libertação, fortalecimento, Pai, no homem interior. Que não são pelas obras, Pai. A sua justiça se vive pela fé em Cristo Jesus e jamais pelas obras, porque o Senhor não aceita obras de um corpo de pecado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos vivifica, que nos leva, Senhor, como diz a Tua própria palavra, a lugares celestiais. Esta tem que ser a crença do Teu povo, Pai. Oh, aleluia! Aleluia! Esta tem que ser a crença do Teu povo, do povo eleito, Pai. Separados não porque estamos num cume do monte, Pai. Separados porque fomos separados em Cristo Jesus e estamos revestidos de Cristo Jesus nesta terra. Ele é o nosso refúgio, o nosso baluarte. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, ainda que o exército se acampe contra nós. Senhor, em nós eles vão ver Jesus, mas a nossa posição, a nossa crença tem que ser essa, porque o inimigo é mentiroso, lança dardos inflamados, Senhor, e é mentiroso, tentando nos enganar, mas a Tua palavra diz que não vale mais encantamento para aqueles que estão em Cristo Jesus, que é a nossa vitória sobre todas as coisas. Essa é a fé que vence o mundo, Pai, que Tu nos deste. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Amém, amados. Graças a Deus, amados. Deus é fiel. Deus é fiel. Olha, quinta-feira às 19 horas, nosso culto, também transmitido pelas ondas da Rádio Harmonia, e domingo às 9 horas da manhã. Venham estar conosco. Avenida Nilo Peçanha, 388, no 4º andar com elevador. Nós esperamos por você. Bispo Rogério Ferreira, Bispo Auxiliar e toda a congregação com muito amor. Graça e paz.